o momento que Jesus, pastor Wagner, ele é apanhado, mas se nós observarmos anteriormente, Jesus ele está alertando alguém e está mandando que esse alguém fique atento. Quem é esse alguém? Esse alguém se chama Pedro. Jesus está chamando a atenção de Pedro e está dizendo: vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Jesus nos alerta todos os dias para nós estarmos atentos, mas a Bíblia diz que Pedro, ele está desapercebido. Jesus, ele vai lançar a palavra, ele vai dizer: feri o pastor e vereis todas as ovelhas dispersas. Eu vou aplicar de novo. Está dizendo, quando se fere, pastor Roberto, pastor, todas as ovelhas ficam dispersas. Mas Pedro aqui, ele está usando não a confiança em Cristo, ele está usando a sua autoconfiança em si mesmo, e ele está dizendo que ele não deixaria Jesus, e que se Jesus passasse pela morte, ele também passaria juntamente. Mas Jesus está dizendo: Pedro, fique ligado, porque eu não estou dizendo que é A e B que vão me abandonar. Eu estou dizendo que todos vós que se assenta comigo, que come comigo, que bebe comigo, irão me abandonar, irão escarnecer. É muito bom estarmos no auge da temporada da vida de alguém que está nas alturas. O pior momento é quando há um declínio, pastor Wagner. É no declínio que nós descobrimos quem é a igreja. Que acabou de falar, quem é a igreja de Cristo e quem não é. Porque nesse momento aqui, Jesus está passando diante da vista de alguns por um declínio. Alguém está olhando e está dizendo: é o mestre, se é filho de Deus, por que está sendo crucificado? Se é filho de Deus, por que está passando por processo? Não é diferente na minha e na tua vida. Quando eu e você passamos por problemas, automaticamente alguém olha, Fran, e diz: se é filho de Deus, por que a porta se fechou? Se é filho de Deus, por que a enfermidade bateu? Se é filho de Deus, por que perdeu os filhos? Se é filho de Deus, por que tem marido na droga? Mas ainda assim, os filhos de Deus também passam por processo. E como eu preguei ontem, passa por processo, mas quem crê, como a varoa verás a glória de Deus. Entenda? Jesus aqui, ele está se encaminhando depois de notificar alguém que ele fique atento, e ele está se encaminhando para o Getsemane, e ele está convidando alguém para orar com ele. Quem está com ele? Pedro, Tiago e João. Não é que Jesus desclassifica os outros, mas é que tem momento que há uma separação, pastor Roberto. Quem vai estar comigo, quem vai subir comigo, e quem vai precisar ficar lá embaixo esperando retornar. Eu vou aplicar de novo. Não é que Jesus tem preferencial, é que Jesus ele está entendendo: existem momentos que eu não preciso de todos, eu preciso somente de 3. Para quê? Para simbolizar a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que está nesse lugar hoje, na minha e na tua vida. Entenda? A Bíblia diz que Jesus ele está no Getsemane, e ele já alertou a Pedro. E quando ele alerta a Pedro, ele agora está convidando para orar, pastora Luana. E no momento que ele convida para orar, Jesus se afasta dos 3 que são convidados para estar com ele, e Jesus vai orar. Enquanto ele se afasta dos 3, ele está dizendo: fique disperso, fique ligado, eu posso me achegar um pouco mais para frente, mas precisamos de cobertura. Fique atento, fique ligado espiritualmente, mas entenda, o povo está cansado, os discípulos também estão fatigados. Jesus vai orar e ele volta. E como que estão os discípulos? Dormindo. Olha para o teu irmão e diz: você não está dormindo não, né? Não dorme não. Porque quando chegar o momento, precisa estar preparado para entender que processo tem que passar para vivenciar propósito. Entenda? Jesus chama eles e diz:
discípulo. Jesus retorna para o mesmo lugar, Marco André. Aí Jesus deixa mais uma vez e diz: orem comigo. E o que é que eles estão fazendo novamente quando Jesus volta? Dormindo. E quantos de nós como igreja não estamos dormindo? Quantos de nós Jesus não está dizendo: abra o teu olho, fique atento, as coisas não vão melhorar, mas aquele que está em mim vai suportar. Eu vou aplicar de novo: as coisas não vão melhorar, mas aqueles que estão comigo irá suportar. Aí eu amo isso aqui, porque Jesus ele retorna e estão dormindo, e pela terceira vez Jesus chamou reis. Pela terceira vez está dormindo, mas nesse momento Jesus se apresenta e até Jesus se cansa. Pastor Wagner, Jesus vai olhar e vai dizer: estão dormindo novamente, basta, porque agora é chegado a minha hora. E é aqui que eu começo, porque a Bíblia diz que no momento que Jesus desperta, ele diz: basta, porque é chegado a minha hora. Agora está chegando os oficiais, agora está chegando quem também era discípulo, chamado Judas Iscariote, e vai trair Jesus. Gente, Jesus também se angustiou. Jesus sabia da dor que ele iria passar por mim, por você, mas ele não desistiu de mim, de você. E nós estamos desistindo de servir a Deus por tão pouca coisa. Entenda? Jesus alertou Pedro. Pedro não está ligado, pastor Roberto. E a ligação aqui que Jesus estava dizendo é que era para esse momento. Quando os oficiais chegam, está Malco no meio. Pedro disse o quê? Eu não vou te abandonar. Eu estarei contigo. Confia no próprio braço, na sua autoconfiança. Mas o que ele faz? Ele corta a orelha de alguém. Malco aqui é preparado para ser soldado, pastora Luana. Não pode ter defeitos. Agora, Pedro ocasionou uma deformidade em alguém que está se preparando e que só está cumprindo o seu ofício. Se Pedro tivesse ligado de quando Jesus disse: Pedro, fica ligado vocês, porque todos irão se escandalizar. Pedro aqui, ele está mostrando até que ama Jesus. Ele está ferindo alguém para que ninguém toque no seu mestre, mas ele está agindo da forma que Jesus jamais agiria. Vou fazer essa pergunta porque é culto de ceia. Se nós temos Cristo em nossa vida, por que nós se machucamos uns aos outros? Por que nós ferimos os nossos irmãos? Por que nós matamos alguém? Por que nós ferimos com palavras? Por que nós colocamos para baixo? Se até Jesus, que alguém está vindo pegar ele está dizendo: com ferro fere, com ferro será ferido. Pedro, guarda a tua espada. Engraçado que Jesus não manda ele jogar fora. Jesus está dizendo: Pedro, não é para esse momento não, rapaz. Guarda a tua ferramenta aí, porque com ferro fere, com ferro será ferido. Eu quero imaginar, gente, Jesus pegando aquele rapaz que agora o seu sonho de oficial acabou, e Jesus está pegando alguém que está carregando ele para a morte. Está dizendo: não se preocupa não, é o meu momento, eu tenho que passar, mas você não vai ficar defeituoso, porque você teve um encontro com a perfeição. Jesus coloca no lugar aquilo que foi arrancado. É Jesus dizendo: eu estou colocando no lugar, você não vai ficar defeituoso. Aí me chama a atenção, porque eles estão ali e Jesus está sendo levado. Jesus disse que todos iriam abandoná-los, e a Bíblia diz que Pedro vai negar Jesus 2 vezes antes do galo cantar 3 vezes. Pedro, ele está ouvindo alguém dizer: tu parece com ele, rapaz, tu fala como ele, tu anda como ele, você se comporta como ele. Aí Pedro vai dizer: não conheço esse daí não. Mas enquanto Pedro está dizendo, enquanto Pedro está distante às escuras, os olhos do mestre estão fitados em Pedro, para fazer com que ele lembre: eu te disse que todos iriam me abandonar, que todos iriam se escarnecer de mim. E aqui está a prova, gente. Pedro, ele continua negando,
famílias, são trocas, são instrumentos, porque Jerusalém não pode ter esses bichos, porque contaminava a cidade. E quando ele está observando isso, ele se lembra, mas o choro de Pedro não é choro de arrependimento, é choro de remorso. Pedro só vai ser transformado depois que ele entender que quebrou a aliança com quem não deveria quebrar. Imagina só isso. Jesus está indo para o Sinédrio. Gente, eu costumo dizer que quando Jesus ele é pego, ele não sofre poucas horas. A terceira hora é 9 horas da manhã. Começam a atingir Jesus no seu psicológico. Começam a acusar o mestre. Sabe por quê? Por amor de mim, de você. Começam a dizer para ele: você fez isso, você é blasfemo, você está dizendo que és enviado de Deus, está dizendo que tu és o próprio Deus. O que você tem em tua defesa? Gente, 9 horas da manhã, Jesus está sendo atordoado no seu psicológico, e você pensa que foi fácil para eu e você ficarmos de mimimi, ficarmos, vou falar, pastor Roberto, ficarmos de gracinha, de cara feia, por causa de coisa boba. Ao meio-dia houve treva na terra. Por quê? Porque Jesus já foi chicoteado, já está no madeiro, Jesus está sofrendo. Mas entenda nesse momento aqui, agora na hora sexta Jesus entrega o seu espírito, e até a hora nona há trevas na terra. Mas entenda, para passar por tudo isso, pastor Wagner, oferecem vinagre antes de sua morte. E eu gosto disso aqui porque uma vez eu fiz um estudo sobre essa questão do vinagre. O Gólgota existia banheiros romanos, gente. E esses banheiros romanos era utilizado uma vara, uma esponja de isopo, existia um rego no meio de cada banheiro, e os assentos não tinham divisória como hoje. Nós temos porta para fechar, em ambientes não, era todo mundo do lado, um conversando com o outro. Enquanto o pastor Roberto, ele se limpava, eles pegavam a vara, enfiavam na esponja, lavava e se limpava da sua necessidade. E sabe, essa vara é uma simbologia de papel higiênico que já foi utilizado. Alguém está lembrando que Jesus disse: tenho sede? Alguém está lembrando que existe um banheiro ali perto, e que vinagre também, aleluia, é desinfetante, vinagre também é morfina. Alguém está pegando, está dando nos lábios do mestre, mas a Bíblia diz que ele não aceita tomar antes da sua morte. Ele está recebendo a pior humilhação que homem nenhum aceitaria passar. Uma vez eu perguntei para as pessoas: o que você acharia disso? Alguém pegar um papel higiênico utilizado e passar nos seus lábios, o que daria, pastor Roberto? Morte na certa. Não teria conversa. Mas Jesus, ele está rejeitando, até mesmo porque eu disse que vinagre é morfina. Alguém poderia dizer que ele estava inconsciente e não sentiu dor. Ele está dizendo: eu sangro por você, eu sinto dor por você, porque eu te amo. E quando acontece o relato da esponja, ele entrega o seu espírito, ele diz: tetelestai, está consumado. Ele está dizendo: não foram só as chibatadas, não foram só os deboches, não foram só as zombarias, não foram só alguém me acusando no meu psicológico, não foi só todo mundo me abandonando, não, alguém me humilhou ao extremo. Entenda, ainda fazem chacota, dividir o que é teu. Alguém dizer para você: salva tantos e não se salva. É culto de Santa Ceia. Você lembra dos dois discípulos de Emaús? Antes disso, Jesus alertou o quê? Eu vou voltar, e eu quero encontrar vocês reunidos no mesmo lugar. Discípulo que é discípulo entende que aonde a presença está, ele não se retira. Vou falar. Discípulo que é discípulo entende: Franciele, se há presença, eu permaneço. Porque vai vir dobrada, a porção dobrada. Jesus está dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Para quê? Para quê?
mais medo dos levantes, é para continuar de pé. Aleluia. Ele não morreu em vão. Tinha propósito. E olha o propósito aqui. A igreja. A parte mais atacada somos nós. Porque somos igreja de Cristo. Aí a gente olhamos e falamos, por que quem está lá fora parece que tudo dá certo? O diabo vai atacar quem já está na mão dele? Está sendo atacado, pastor Wagner, nem está se dando conta. Mas a vida do crente é diferente. Quando ele é atacado, ele fala, tem alguma coisa de errado aqui. A fúria do adversário está grande. É para mim você não ter medo. Aí Jesus ele está dizendo, ficai. E os discípulos de Emaús, eles estão se retirando do ambiente da promessa. E eu fico imaginando, pastor, saímos um pouquinho dali, mas ainda estamos no culto de ceia, porque aqui ainda fala da morte de Cristo. E quando eu vejo isso daqui, pastor Wagner, eles estão saindo do caminho da promessa. E quando eles saem do caminho da promessa, Jesus também está do lado deles. Olha bem, discípulo, mas não conhece o mestre. Eles estão conversando e está dizendo, porventura tu é algum peregrino, aleluia, na cidade, que não sabe o que está acontecendo. Porventura você não sabe o que fizeram com Jesus. Um homem de boas obras, era profeta, só fazia o que era bom. Gente, Jesus está ouvindo tudo. E quando se aproxima da casa, Jesus continua, ele diz, não entre conosco. Jesus vai partir o pão e eles vão dizer, porventura não ardia, aleluia, dentro de nós, como aquele que no caminho nos anunciava. Quando ele partiu o pão, foi aberto os olhos de quem estava cego. Meu Deus. É Jesus dizendo, sabe isso aqui? Não é apenas um pão, não é apenas um suco. Isso aqui é para se lembrar de como meu corpo foi partido por vós, como me agrediram, como me machucaram. Sabe esse suco que você toma? É quando se vê as gotas do meu sangue sendo derramada por ti. Sabe quando me bateram? Sabe quando enviaram a coroa de espinho que penetrou e sangrou? Então, esse é o sangue que vocês tomam. E é por isso que a Bíblia nos ensina para a gente não tomar indignamente, para a gente não participar de qualquer maneira. Eu sei que muitas igrejas não fazem mais isso, mas o certo é, não é só de boca, não é só de momento. Se tem algo contra o teu irmão, peça perdão. Não adianta ceiar de qualquer maneira, não adianta vir aqui dizer, é porque eu estou num posicionamento com a igreja, mas não está num posicionamento com Cristo. Cristo é amor. Eu disse aqui que ele devolveu a orelha de Malco. Você acha o que ele quer que eu e você ceiamos de cara feia um para o outro? Você quer o quê? Que ele veio e você ceando e nós odiamos o nosso irmão, sentimos inveja do nosso irmão? Não, ele quer que nós ceiamos em amor, com alegria. Foi morte, mas nos trouxe vida. Eu vou aplicar para nós finalizar. Foi morte, mas nos trouxe vida. E vida eterna com abundância. No jeito semelhante ele chora, ele sua com gota de sangue. Mas na cruz ele sangra até a morte. Por mim e por você. Ele poderia ter desistido. Ele poderia ter parado. De 9 horas da manhã até meio-dia eu teria desistido. Eu teria falado, não precisa mais me espancar não. Essa humanidade nem me reconhece. Continuam me julgando, mesmo no madeira. Quem caminhava comigo me esqueceu. Sabe, os amigos que comiam, passavam a noite comigo ali juntinho, eu ensinava, fazia milagre, me abandonaram, estão com medo. Gente, mas eu gosto para nós finalizarmos que quando Jesus reaparece, Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ele está perguntando, você me ama, Pedro? Pedro está olhando, Pedro, você me ama, Pedro? Pedro, você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Eu amo isso aqui. Sabe o que Jesus está fazendo? Criando relacionamento novamente com quem quebrou aliança com ele.
Eu já quero aplicar porque é culto de ceia. Eu não sei se você quebrou a tua aliança com Deus, mas Ele ainda quer reatar a aliança com você. A aliança dele continua intacta. Quem quebra sou eu e você, e não é essa aliança. É uma aliança espiritual que brilha mais do que qualquer ouro, qualquer pedra preciosa na face dessa terra. Ele está dizendo: Pedro, você errou e para muitos não merecia nem confiança, mas para mim, Pedro, é você que vai levantar quem está caído. Quando eu for retirado, eu preciso de alguém de coragem, Pedro. Tu é brabão, você vai ser brabão contra o inferno. Tu é brabão, Pedro, você vai ser brabão para levantar quem está caído. É Jesus dizendo: é noite que eu reato aliança contigo, e eu quero que você reate comigo, porque você precisa ter coragem. Vai ter pessoas para você levantar, e é contigo que eu conto. A tua autoconfiança não te leva a lugar nenhum, mas a confiança em Cristo sempre nos levará ao caminho da vida eterna. Nunca se perca de Jesus. E lembre-se que cada dor foi por mim e por você, e Ele faria de novo. E assim nós agradecemos a nossa oportunidade. Se eu possa abençoar a minha, a tua vida, a fralda, no nome do Senhor Jesus.